Boa noite, ou bom dia ou boa tarde. Vocês certamente vão ver esse vídeo depois. O professor Heloísa me pediu para falar um pouquinho sobre Max Weber e os estudos que ele fez, somente para pontuar algumas coisas, né? Então, eu vou dizer para vocês aqui o que me parece muito importante compreender nos estudos de Weber quando a gente está na área da administração. Primeiro eu queria lembrar que esse ano é o centenário de morte do Weber, né? Então é um ano bem importante, já tem algumas revistas lançando números especiais chamando artigos para falar um pouco da obra do Weber. Isso é bem legal. O Weber viveu na metade do século XIX, início do século XX, morreu então em 1920, né? E tinha uma questão importante com ele, né? E isso guia muito o trabalho dele, que é uma grande preocupação com a Alemanha. Recém-unificada, né? Unificada tardiamente, e ali frente à Inglaterra e à França, né? Duas grandes potências naquela época. E então, assim, é importante começar compreendendo que o Weber tem uma questão forte, que é como fazer com que a Alemanha se torne um grande país, uma grande nação, e não sucumba face às duas grandes potências que estavam ali naquele momento. Já com um longo histórico de construção como nação, como uma história importante já ligada ao processo de industrialização. E isso faz com que o Weber se pergunte o que fez com que essas sociedades para as quais ele olha no mundo ocidental moderno sejam isso, né? Tenham se configurado dessa forma que elas se configuram, do modo como ele vê, como ele observa. E isso leva o Weber a uma série de estudos, né? De estudos muito longínquos, assim, né? De lugares muito longínquos. Então o Weber vai estudar a China antiga, a Índia, Roma. Roma foi a primeira tese do Weber. Ele fez uma tese sobre a agricultura na Roma antiga. E o Weber entendia que as religiões têm uma influência muito importante nas sociedades, muito grande nas sociedades. Então ele observa muito isso, essa influência das religiões. É por isso que nós vamos encontrar uma boa parte dos conceitos mais importantes do Weber nos textos sobre as religiões. E ele escreveu sobre as grandes religiões do mundo, fez uma análise sobre as grandes religiões do mundo. E é lá que nós vamos encontrar a principal explicação que ele dá e que vai nos fazer compreender, do modo dele, a sociedade moderna através do processo de racionalização. Porque ele vê, claro, um processo de racionalização nas sociedades, porque ele vê antes um processo de racionalização nas religiões. Porque as primeiras religiões, elas são totalmente mágicas, né? Tem explicações totalmente mágicas para o mundo e atuam de uma maneira totalmente mágica. E a partir do judaísmo antigo, elas começam um processo de racionalização, que significa, antes de mais nada, né, explicar os procedimentos da religião através de certos protocolos e não mais através da presença de um espírito, da presença de um Deus, da presença de uma força superior, certo? E o Weber vai, então, a partir disso, tentar compreender como esse processo de racionalização foi acontecendo para chegar numa sociedade que ele entende, na qual ele entende que a maioria das esferas estão racionalizadas, que é a sociedade moderna. Tá? Ele busca, quando ele faz esses estudos, ele busca o que ele chama de modos de vida metódicos, né? Então, modos de vida que se estabelecem da mesma forma e duram longos períodos de tempo histórico, né? Então, um período de tempo realmente muito grande, que ultrapassa aí os 200, 300, 400, 500 anos, certo?
Ele faz isso, e aqui é uma questão, um aspecto muito importante, ele faz isso usando alguns conceitos, né? O conceito mais importante do Weber, para compreender, assim, no que diz respeito à epistemologia weberiana, é o conceito de tipo ideal. E é muito importante bem compreender o conceito de tipo ideal para não cair numa compreensão equivocada, como a gente encontra em certos livros textos notadamente, né, que nos trazem a ideia de que ideal seria algo a ser alcançado, algo a ser atingido, um modelo e etc. Não é nada disso, né? Weber, quando trata de tipo ideal, não está tratando de modelos, mas de uma ferramenta epistemológica, de uma ferramenta de conhecimento que o analista usa, que o cientista usa, a fim de construir artificialmente a, a, uma compreensão de um determinado fenômeno que ele está observando, que se dá de modos distintos na realidade, em diferentes realidades, mas que ele pode, pensando certas características que ele vê como mais importantes, nos apresentar de uma forma quase pura, né? O tipo ideal também é chamado de tipo puro, né? Então é algo como se, na realidade, isto que eu estou estudando se apresentasse puramente, ele seria assim, sabendo que nada se apresenta puramente, né, de modo puro na realidade, ou seja, com todas as características que o analista percebe como características importantes daquele fenômeno. Né? É o analista quem cria o tipo ideal. Cria como uma ferramenta para conhecimento, certo? Cria como uma ferramenta que ele vai poder utilizar para depois olhar para as outras realidades e perceber o quanto ela se distancia, o quanto ela se aproxima, como que ela enriquece, transforma, modifica, que outros aspectos ela apresenta que se distanciam daquele tipo, que transformam aquele tipo, né? Não que ele espere que o tipo aconteça. Então, quando o Weber enuncia o tipo puro, ele já sabe que ele não pode ser encontrado na realidade, tá? Porque ele é uma ferramenta artificial do analista, ok? Logo, medir a realidade com essa ferramenta é uma bobagem, né? A gente não pode dizer a realidade está bem ou está mal porque ela se aproxima ou se distancia mais do tipo ideal. Isso é uma tolice, né? Porque ele não pode estar na realidade, o tipo ideal não está na realidade, já que ele é uma construção do analista a partir da observação que ele faz de muitas realidades diferentes, inclusive em tempos históricos diferentes. Então, o conceito de tipo ideal é muito importante. Por que ele é importante? Porque o Weber vai usar o conceito de tipo ideal para a maioria dos conceitos que ele utiliza. Tá? É assim que, por exemplo, ele vai nos dizer que o que é central compreender para compreender o processo de racionalização são os tipos de ação social que predominam em diferentes sociedades. Ele vai falar de 4 tipos, vocês devem ter visto isso na literatura que vocês leram, né, que vocês estudaram. Vai falar da ação afetiva, da ação tradicional, da ação racional, da ação racional referente a fins, da ação racional referente a valores. A ação afetiva, ela é não racional, totalmente não racional, né? Ela é uma explosão de afeto, seja ele qual for, mesmo que seja de ódio. A ação tradicional também é considerada não racional pelo Weber, ele chega a discutir se ela é ou não, mas é considerada não racional, e ele vai se fixar na ação racional referente a fins, na ação racional referente a valores. Porque ele está estudando o processo de racionalização e ele entende que as sociedades contemporâneas são sociedades racionalizadas, né?
Então, ele vai focar nesses dois tipos de ação, na ação racional referente a fins e na ação racional referente a valores. E para isso ele vai então discutir também os diferentes tipos de racionalidade, né? A racionalidade prática, a racionalidade teórica ou teorética, a racionalidade substantiva e a racionalidade formal. Que é muito importante também entender que o Weber afirma com todas as letras que todas as sociedades, desculpe, todos os humanos em todas as sociedades foram capazes de usar a sua razão, com exceção daqueles que apresentam algum problema de saúde. Ou seja, o uso da razão, o ser racional, não é um privilégio das sociedades modernas. Os seres humanos, de maneira geral, são racionais. Eles usam essa racionalidade de modos diferentes, certo? Mas quando os povos ditos, os povos arcaicos, sacrificavam qualquer ser, tá? Para os deuses, né? Eles estavam usando a sua racionalidade, eles estabeleciam um meio para um fim, tá? Isso estava guiado por um pensamento, por uma explicação mágica do mundo, certo? Mas existia aí uma relação entre meios e fins também, na visão do Weber, tá? Então a gente vai ter ali a racionalidade prática, que é capaz de guiar diretamente a ação social, a racionalidade teorética, que guia indiretamente a ação social, a racionalidade substantiva, que também guia diretamente a ação social, na medida em que ela estabelece valores que são considerados muito importantes para grupos de indivíduos em determinadas esferas da vida humana, e estabelece que esses valores são guias, são importantes, tá? Então, um conjunto de valores que se destaca. E a racionalidade formal, essa sim, exclusiva das sociedades modernas, tá? Porque a racionalidade prática, me desculpem, é a racionalidade, vou voltar um pouquinho, é a racionalidade que faz a relação entre meios e fins, né? Então, cotidianamente, nós precisamos resolver alguns problemas e utilizamos essa capacidade de pensar em como que eu devo proceder para não permitir que o coronavírus se espalhe, né? Então, bom, quanto menos aglomeração houver, né, menos ele vai se espalhar ao mesmo tempo, né? E então, se eu ficar bem quieta em casa, eu contribuo com isso. Então, um dos meios para que ele não se manifeste, que ele não contamine muita gente ao mesmo tempo, é o isolamento social. Então, eu guio minha ação baseada nisso, nos meios e fins. Eu posso pensar, não quero pegar o vírus, né? Então eu vou ficar bem quieta e isolada, certo? É uma capacidade que o ser humano tem de, frente a um objetivo, estabelecer quais são os melhores meios para alcançar esse objetivo. Mas a racionalidade prática é uma racionalidade muito focada na resolução de um problema imediato, certo? Eu tenho que sair de casa e chegar num outro lugar, então o que eu faço? Eu defino qual é o meio que eu vou utilizar para chegar naquele lugar, tá? Para pegar uma coisa bem simples. Ela não é capaz de estabelecer, segundo Weber, uma ação social sistemática, né, que se imponha aos indivíduos, que se estabeleça como um modo de agir naquele grupo social, certo? Justamente porque ela é muito egoísta, muito focada naquele problema que ela tem para resolver naquele dia, certo? Naquele momento, ou naquele tipo de problema, já que a gente sai todos os dias de casa para ir para um outro lugar, né? E a gente acaba repetindo também. Mas isso não é um guia para a ação, é só uma pequena solução de problemas práticos. Ela não traz nela mesma nada que possa fazer com que se estabeleça um modo de vida. Ele vai dizer que a racionalidade formal é, assim como a substantiva, uma outra maneira de estabelecer modos de vida. Por quê? Porque a racionalidade formal captura essa capacidade de relacionar meios e fins,
e estabelece certas relações meio e fim como norma. Isso faz duas coisas. Isso suspende o julgamento dos indivíduos, eles não precisam mais refletir sobre quais são os meios para alcançar os fins, eles seguem a norma, seguem a regra escrita e estão atuando nessa relação meios-fins. E estabelece uma forma de ação que pode se transformar em um modo de vida, já que ela vai ser, na medida em que as regras são colocadas sobre um grupo grande de indivíduos e eles têm que seguir essas regras, eles vão acabar repetindo essa ação, ela vai virar uma ação sistemática, vão acabar vivendo daquele jeito, segundo aquelas regras e sistematizando, então, um certo modo de vida. Tá? Isso é muito importante porque o Weber vai dizer que a ação social e as ações sociais predominantes não acontecem num vácuo, elas acontecem dentro de certas relações de poder. E aí a teoria do poder e a teoria da dominação do Weber passa a ser muito importante. Então aqui tem um outro par de conceitos importantes, eu estou vendo ali que eu já ultrapassei o tempo que a Heloísa tinha me pedido, que é o conceito de poder e o conceito de dominação. São conceitos muito importantes a serem compreendidos. Né? O poder puro, para Weber, é o poder que subentende o uso da força. Então, há sempre a possibilidade do uso da força. E a dominação é o poder legitimado. Ou seja, o poder puro é quando um indivíduo ou um grupo exerce a sua vontade sobre um outro grupo, mesmo contra a vontade desse grupo. Por quê? Porque ele tem a possibilidade do uso da força. Ainda que ele não use, ele tem a possibilidade do uso da força. Isso é importante. O problema do poder puro é que ele é instável. Como ele é aplicado, ou como ele pode ser aplicado mesmo contra a vontade do outro, esse outro vai, quando encontrar uma oportunidade, vai derrubar esse poder, né? Não vai obedecer. Né? Porque ele é todo baseado no uso da força, ou na possibilidade de. O Weber vai dizer, então, como que as sociedades conseguiram criar modos de vida metódicos durante períodos longuíssimos de tempo. A Idade Média durou 1000 anos, né? E ele diz, transformando esse poder instável num poder estável. Quando que o poder se estabiliza? Quando os indivíduos que estão submetidos ao poder concordam com ele. E o Weber vai se perguntar, por que os indivíduos concordam? Quais são as razões que levam os indivíduos a concordarem com o exercício do poder? E ele vai, nas sociedades que ele estudou, encontrar 3 tipos principais. Para todos os tipos que o Weber constrói, ele é muito claro em dizer que podem existir outros, né? Que esses são puros, que a gente pode vê-los, na realidade, mesclados, tá? Nós vamos falar só dos puros, tá? Então ele vai dizer, nós podemos encontrar sociedades, ele começa pela nossa, tá? Eu gosto de começar ao contrário. Sociedades com dominação carismática, onde a crença que legitima o poder é a crença no carisma do líder ou do seu grupo. Então, a crença que esse líder ou esse grupo receberam ou têm características especiais que fazem com que eles devam ser obedecidos, certo? Obediência é um conceito importante no estudo da dominação, assim como disciplina. A racionalidade tradicional, que é baseada, né, a obediência é baseada na crença de que um certo grupo, um certo indivíduo ou o seu grupo tem, segundo os costumes daquele povo, daquela sociedade, o direito tradicional, baseado nos costumes, baseado nas tradições, de exercer o poder. E a dominação racional legal, na qual o poder é legitimado, então as pessoas obedecem porque acreditam que aqueles que estão no poder chegaram ao poder
obedecendo às regras, às leis que aquela sociedade, de alguma maneira, construiu, e que eles, mais do que qualquer outro, são capazes de, seguindo essas regras, levar essa sociedade aos seus objetivos, sejam eles quais forem. Conquista, abundância, paz, sejam eles quais forem, não importa. Tá? Então, é dentro da relação de poder, dos tipos de dominação, que Weber discute a ação social, certo? Os tipos de ação social e como que nessa relação de dominação, a ação social racional referente a fins passa a exercer uma influência muito grande no modo de vida das pessoas. Porque a dominação racional legal é baseada na crença, na capacidade dos líderes de, segundo as regras estabelecidas, segundo as leis estabelecidas, realizarem os objetivos daquele povo, certo? Ou daquele grupo. Mas o Weber diz, a racionalidade formal e a ação racional referente a fins, ela está muito vinculada a interesses. E aqui ele vai discutir um pouquinho com a leitura que ele faz do Marx, né? E ele diz, é verdade que os interesses influenciam, antes de qualquer outra coisa, o modo de vida de uma sociedade, certo? Então, os interesses têm uma influência muito grande no modo como os indivíduos em uma sociedade vão agir, mas, ele diz, eles não são capazes, os interesses, de estabelecer modos de vida metódicos. Por quê? Porque a racionalidade formal conta o tempo todo com prêmios externos. E o Weber, nas análises que ele faz, conclui que só a racionalidade substantiva estabelece prêmios subjetivos, prêmios psicológicos, porque ela, baseada num conjunto de valores, estabelece para esses indivíduos que, à medida que eles agem socialmente, baseados nesses valores, eles podem se considerar sozinhos, sem mais ninguém. Ninguém precisa dizer para eles bons cidadãos, bons pais, bons camaradas, o que quer que seja, né? Homens éticos, homens justos, seres humanos íntegros, certo? Mulheres de fibra, né? Porque tem um conjunto de valores ali que diz isso sozinho para esses indivíduos, certo? E ele diz, então, um modo de vida metódico, ele só será estabelecido realmente quando esses valores forem capazes de submeter a racionalidade formal à ação social racional referente a fins. E isso depende, na perspectiva do Kalberg, de os valores de uma determinada esfera da sociedade passarem por um processo de teorização, então, pela racionalidade teórica, e transformarem, e essa racionalidade teórica transformar esse conjunto de valores num conjunto de valores, numa ética, certo? Que se impõe a todas as outras formas de ação e de racionalidade, submetendo assim a racionalidade prática, que é difícil de submeter, certo? E também a racionalidade formal, uma vez que as regras vão ser submetidas a esse conjunto de valores. Ele diz, só assim nós vamos ter efetivamente um modo de vida metódico, certo? Então, vejam que, para mim, isso é muito importante, porque não é o domínio da racionalidade formal que traz para Weber um modo de vida metódico na sociedade moderna, é a capacidade, segundo ele ainda não conquistada, de a racionalidade formal e a ação social racional referente a fins serem submetidas a esse conjunto de valores ético, né? Transformando
a racionalidade substantiva numa racionalidade substantiva ética e a racionalidade prática numa racionalidade prática ética. Tá? Então tem aí uma nuance, né, na interpretação que o Kalbeck faz do Weber, que é uma nuance importante. Tá? Isto é importante para compreender o processo de racionalização, para que a gente não caia num processo de racionalização simplista. Tá? E no que diz respeito diretamente àquilo que vai mais chamar a atenção provavelmente de vocês, no que vocês vão ler do Weber, como que entra a burocracia nesse processo que o Weber está estudando. Né? Então, o Weber vai dizer que nessa sociedade racionalizada, ou seja, numa sociedade em que nas diferentes esferas, ou na maioria das esferas de vida associada, né, predominam os tipos de ação social racional, o tipo de organização que vai operacionalizar a dominação é a organização burocrática, certo? Por quê? Porque as dominações, elas podem contar com grupos de auxiliares dos dominadores, né, que vão auxiliar os dominadores, o quadro administrativo da dominação. Tá? E o quadro administrativo da dominação racional legal para o Weber é a burocracia. E aí ele vai, então, definir quais são as características da burocracia como um tipo puro, tá? Como um tipo ideal. Isso não quer dizer que a gente vai encontrar essas características do Weber na realidade. Essas características vão nos servir para olhar para as organizações que nós queremos compreender e perceber até que ponto eu posso ver essas características ali, em que nível, como que elas se entrelaçam com características da sociedade na qual elas estão inseridas, com as características do tipo de dominação que predomina naquela sociedade e como que ele se intercala, como que ele se equaciona com os demais traços, inclusive históricos da sociedade, como a nossa, por exemplo, né? Como que a dominação racional legal se entrelaça com as relações patrimonialistas no Brasil. Né? E aí, então, ele descreve a burocracia. Vejam que ele descreve a burocracia como um tipo puro. O Weber nunca propôs a burocracia. O Weber era um grande crítico da burocracia. Ele dizia que nós seríamos governados por homúnculos, né? Homenzinhos que baseiam a sua ação na possibilidade de ocupar o quadradinho de cima da hierarquia. Né? Então, essas eu acho que são os principais traços assim, que eu chamaria mais atenção no estudo do Weber. Eu acho que é muito importante compreender bem as características da burocracia. Não vou falar nelas aqui porque eu demoraria muito mais, tá? Mas compreender bem as características da burocracia e compreender bem como que o Weber explica o desenvolvimento da burocracia, certo? E o que isso significa em termos de avanço com relação aos demais tipos de dominação, né? Porque a gente não pode negar que é a burocracia que traz a possibilidade de tratar a todos da mesma forma, já que a lei é, em princípio, igual para todos, logo a regra é igual para todos. Tá? Isso no Brasil dá belos estudos, porque isso se mistura com o patrimonialismo brasileiro, né? E a ideia de que a coisa pública tem dono, pode ser usada pelos senhores do poder a seu bel prazer, como a gente vê agora, por exemplo. Como a gente vê com os grandes latifundiários no Brasil, né, com os grandes senhores de engenho do Brasil. Né? Então, como que isso se mescla na realidade com outras características, né? Isso é muito importante compreender. Certo? Para que a gente não tome a burocracia como um modelo que ela não é, para Weber, não é? E nem se deixe levar pela ideia de que Weber propôs a burocracia ou qualquer outra coisa dessas bobagens que a gente pode encontrar em alguns manuais da administração. Acho que essas são as questões mais importantes assim, que eu destacaria. Eu sou terrível, posso falar muito tempo sobre o Weber, mas acho que isso é o que é essencial. Eu fico à disposição, se vocês quiserem esclarecer algum ponto, por favor. A Heloíse tem
todos os meus contatos, vocês podem contar comigo. Desejo a todos um excelente mestrado. Aproveitem, porque a Federal de Santa Catarina é uma universidade maravilhosa. Bons estudos!